Você está pronto para explorar os cantos mais obscuros e surpreendentes das Escrituras Sagradas? Prepare-se para uma jornada através de 5 fatos bíblicos pouco explorados que vão desafiar tudo o que você pensava saber sobre a Bíblia. Você está pronto? Primeiro, descida ao inferno. Descubra o que realmente aconteceu quando Jesus supostamente desceu às profundezas após sua crucificação. A interpretação da descida de Jesus ao inferno é um tema complexo e multifacetado dentro da teologia cristã. A ideia é frequentemente associada ao Credo dos Apóstolos, que menciona que Jesus desceu ao inferno, uma linha que tem sido objeto de muita reflexão e debate ao longo dos séculos. Os teólogos João Calvino e Tomás de Aquino compartilhavam a crença de que, após a morte, Jesus visitou o reino dos mortos. Este conceito é apoiado por várias passagens bíblicas, como a que você mencionou em Ateus 2:31, onde se fala da ressurreição de Cristo e que ele não foi deixado no inferno, nem sua carne viu a corrupção. Além disso, 1 Pedro 3:18-20 sugere que, enquanto o corpo de Jesus jazia no túmulo, ele estava em espírito pregando às almas em prisão. A expressão desceu ao inferno pode ser interpretada de várias maneiras. Alguns estudiosos acreditam que isso se refere a Jesus indo ao Sheol ou Hades, que são termos usados para descrever o lugar dos mortos, e não necessariamente o inferno como é entendido no pensamento cristão posterior. Outros sugerem que ele foi ao paraíso, como indicado na promessa feita ao ladrão na cruz. Essas interpretações são parte de um estudo mais amplo e profundo da escatologia cristã e da soteriologia, explorando o significado e o propósito da morte e ressurreição de Jesus. É um tema que continua a inspirar uma rica tradição de pesquisa e contemplação entre teólogos e fiéis. Segundo, além da morte, os enigmas bíblicos dos mortos que caminham. Todos nós conhecemos os famosos zumbis hoje em dia. Os mortos reanimados fazem parte de grandes histórias de terror contadas em filmes ou séries. Na Bíblia, conta-se uma história muito semelhante a essas que conhecemos hoje. Tudo é contado em Mateus 27, versículos 52-53, que diz: "E os túmulos foram abertos, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos." Essa história um tanto assustadora começa quando Jesus Cristo é crucificado. Ainda segundo a Bíblia, quando ele morreu, os terremotos e o véu que cobriam o Santo dos Santos dentro do templo havia se rasgado em 2. Logo podemos perceber que existiram de fato zumbis na época de Cristo e poucas pessoas contam essa passagem da Bíblia. Terceiro, confronto divino, a batalha de Deus contra o Leviatã. Segundo os cristãos, Deus é um homem velho e bastante sábio que fica apenas sentado em seu trono. Na verdade, o ser todo-poderoso era um tanto mais ativo que isso. No Salmo 74, versículos 12-14, podemos ver que ele luta contra um dos seres mais poderosos mencionados na Bíblia, um monstro marinho. No trecho diz: "Mas Deus é o nosso rei antes das idades. Ele tem a salvação forjada no meio da terra. Tu fizeste a tua força tornar a empresa do mar. Tu esmagaste as cabeças das baleias nas águas. Tu quebraste as cabeças do dragão, deste-o como carne para o povo." O monstro do mar, conhecido como Leviatã, era um monstro saído dos seus pesadelos. O mais interessante a respeito dessa história é que o monstro do mar, quando inserido numa representação do caos primordial, pode estar ligado a outros mitos da criação de outras culturas. Essa história deixa muitas pessoas confusas só de imaginar Deus, o Todo-Poderoso, descendo para combater qualquer mal físico que pudesse causar dano às pessoas. Quarto, transformação de Nabucodonosor, o primeiro lobisomem bíblico. Você já ouviu falar do primeiro lobisomem bíblico?
muito parecido com Licaon, um antigo rei que foi transformado em um lobo porque desagradou os deuses. Isso de acordo com a mitologia grega. Na versão bíblica existe Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um grande rei da Babilônia que governou por volta de 605 a.C. Tudo que ele fez foi construir, conquistar e destruir, assim como os demais reis da época. O orgulho então lhe subiu à cabeça e continuava a subir quanto mais ele ganhava dinheiro e poder. Ele chegou até a construir uma estátua com sua imagem de ouro, atingindo o tamanho de 38 metros, isso para que as pessoas pudessem lhe adorar. Ele se recusou a arrepender-se de seus atos. Foi aí que Deus o castigou com uma doença jamais vista até então. Em Daniel 4:33 diz: na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e comia erva como um boi, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que os seus cabelos cresceram como as penas de águias e suas unhas como as das aves. Isso mostra a primeira história de transformação de um homem em besta, sendo chamada até de história do primeiro lobisomem da Babilônia. Quinto, nudez e profecia. Revelações surpreendentes do Antigo Testamento. Todos nós sabemos que na Bíblia existem histórias de crianças que assumem papéis da vida adulta, mas uma coisa que poucos sabem é que muitos personagens bastante respeitados também se envolvem nisso. Antigamente, ainda nos tempos do Antigo Testamento, Saul profetizou nu por um dia e uma noite na frente de Samuel, em 1 Samuel 19:24, e seu filho, Jonathan, ficou nu na frente de David e fez um dos versículos bíblicos mais influentes para algumas comunidades, como a LGBT, por exemplo. O profeta Isaías, membro da família real de Israel e um dos maiores profetas do Antigo Testamento, passou 3 anos em nudez. Em Isaías 22:3 afirma: nesse mesmo tempo, o Senhor falou pela mão de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai e solta o cilício dos teus lombos e tira as sandálias dos teus pés. E ele fez isso e foi nu e com os pés descalços. E disse o Senhor: como o meu servo Isaías andou, nu e descalço, deve ser um sinal de uma maravilha de 3 anos sobre o Egito e contra a Etiópia. Compartilhe essas descobertas e veja o que seus amigos pensam. Seu feedback é valioso e ajuda a iluminar aspectos únicos das Escrituras.